no podcast do Instituto Leblum, nesse evento internacional de desenvolvimento infantil. Nós vamos aqui entrevistar, ter um bate-papo na realidade com Tina e Felipe, que são pais de uma criança autista. Vamos falar um pouco sobre dessa história da maternidade, da paternidade atípica. Eu tenho certeza que com a história de vocês, muitas famílias vão se identificar. Então, Tina, Felipe, como foi para vocês descobrir o diagnóstico? Como foi esse momento? Vocês sentiram alguma diferença e buscaram, ou foi alguém que trouxe essa observação do seu filho? Bom, foi alguém que trouxe, né? Eu fui para um aniversário, né? Isso em 2021, por volta do mês de agosto, ou foi setembro, e lá o meu filho começou com alguns movimentos, não parava quieto, e ele, como ele não falava muito, aí uma pessoa falou para mim, falou assim: você já investigou se seu filho é autista? Aí foi o primeiro sinal de alerta. Que idade ele tinha? Ele tinha 2 anos e 6 meses, por aí. E aí aquilo mexeu comigo, né? Quando eu cheguei em casa, eu falei pra ele, né? Felipe, uma pessoa falou comigo que João poderia ser autista. Aí na mesma hora ele falou assim: não, meu filho não é doido. Entendeu? E como você sentiu, Felipe, isso como pai de uma possível criança autista? Então, na realidade, se eu for parar para observar, naquele momento ali eu não sabia nada de autismo. Eu acredito que a maioria dos pais, mães, acabam conhecendo o autismo depois do diagnóstico. Porque se a gente... Pronto, a Tina falou sobre essa situação. Ela chegou para mim, ela disse que a gente tinha que levar o João, nosso filho, o nome dele é João. A gente ia ter que levar ele no psiquiatra. E aí, na mesma hora eu me assustei. Espera, meu filho não é doido. Olha a fala minha, por eu não ter conhecimento, pelo fato de eu não conhecer, de eu não saber sobre o que era o autismo, eu tinha essa percepção, essa visão. Por falta de conhecimento, né? Exatamente, por falta de conhecimento, falta de informação, tinha tem muito essa visão, e eu tinha essa visão. Eu disse isso e, assim, hoje, depois de conhecer o autismo, eu me arrependo muito. Mesmo com a negação dele, eu marquei uma consulta. Sim. Né? Porque eu via, e aí foi quando entrou o Instituto, né? Nós somos os primeiros pais do Instituto, e aí foi quando nós conhecemos Lídia Marli, né? Sim. E aí ela nos deu essa ajuda, né? Ela foi falando, mandou livros para mim. E ali ela foi dizendo: ó, Tina, você faça disso, a partir de agora você grave tudo que João faz, para quando for na consulta você levar. Aí eu comecei a gravar tudo aquilo que eu achava que estava relacionado ao autismo, eu comecei a gravar, para quando fosse no dia da consulta eu ter todo um material, né? Olha aí que dica importante, hein? E isso veio de outra mãe, de outra experiência, né? Então você imagine o quanto é enriquecedora conversar com outras mães de crianças atípicas, né? Pois é, eu nunca imaginei que era assim, né? Aí eu levei no dia da consulta todo esse material, eram muitos vídeos, foram uns 3 meses gravando, eram muitos vídeos. E aí a doutora, foi 2 horas de consulta com a psiquiatra, essa psiquiatra que eu levei na época, foi uma indicação de uma amiga minha também, que é mãe atípica, e ali o meu filho foi diagnosticado, né? Eu saí de lá, eu já fui sabendo que eu ia receber mas ele não. Aí foi difícil, né? Na realidade, assim, até para você entender, quando eu recebi aquele diagnóstico, na minha visão, eu tinha que esconder ele da sociedade. Por que esconder ele da sociedade? Porque justamente por conta do assunto que eu falei, do preconceito, da negação, eu tinha muito medo da sociedade não aceitar ele, da sociedade olhar torto para ele. Então, assim, essa visão me dava muito medo. Tipo, preconceito, de ele não evoluir, entendeu? Inclusive, para que eu virasse a chave, o Instituto foi foi a principal ferramenta que fez com que eu virasse a chave. Foi inclusive a Marli, a presidente, que ela no dia ela disse para mim, olha,
se você continuar, porque assim, a gente tem a fase do luto. Quando a gente recebe o diagnóstico, a gente entra numa fase do luto. A Tina, ela não entrou ali no primeiro momento. Ela já foi atrás, já correu para buscar as terapias dele, mas eu fiquei naquela fase do luto. E aí eu ficava chorando, eu queria deixar ele ali, escondido, para a sociedade não saber que ele era autista. Mas aí juntou o luto, aí foi quando a Marli disse, você ou continua nesse luto, ou você vai acompanhar a evolução do seu filho. Porque se você continuar nesse luto, você vai deixar o seu filho crescer, evoluir, você não vai acompanhar nada. E aí foi quando, como se eu tinha acendido uma lâmpada na minha cabeça, aí eu disse, não, então não adianta. Aí foi até então que eu abracei a causa. E se você me perguntar se eu tenho medos eu tenho. Os medos, eles continuam, mas só que eu não vou deixar eles serem mais fortes do que eu acompanhar a evolução dele, de eu ver ele numa escola, na sociedade, porque assim, para que a inclusão ela aconteça, é interessante que a criança atípica ela esteja ali junto das crianças típicas. Sim, é muito interessante quando você fala do medo, que é natural de todo ser humano, e da sua não paralisação, né? Você decidiu vivenciar a paternidade. Porque quando você tranca a sua criança numa bolha, você está impedindo que a sociedade veja ela, mas também você como pai, você como mãe, todos nós estamos nos privando de ter um relacionamento, também essa criança de aprender com a sociedade e a sociedade também aprender a lidar com ela, de aceitar. Então, o que é que você acha que foi assim fundamental nessa sua jornada até você hoje ser um pai atuante? A informação. Porque se eu particularmente não tivesse buscado conhecimento, informação, ler um livro, ver conteúdos de famílias atípicas, se a gente também não tivesse recebido o apoio do Instituto, porque assim, quando eu falo do apoio do Instituto, o Instituto hoje ele atua de forma online, como sempre é falado, mas esse atendimento online, ele é compartilhado informações, conhecimento, entendeu? E experiências de pessoas que estão ali na bolha, que estão vivendo estão naquele espectro, e essas pessoas elas dividem as mesmas informações e conhecimento. Então assim, se hoje uma família tem suspeitas de autismo num filho, num parente, num sobrinho, em alguém da própria família, o ideal é buscar informação, porque com a informação você quebra barreiras, você se livra do preconceito, entendeu? Você muda a sua visão independente da área, mas foi exatamente isso que a gente fez no autismo. Eu queria até abrir um parênteses assim, porque ele trabalhava de mercantil, né? E ele saía 8 horas da manhã, chegava 10 horas da noite. Isso por quase 3 anos, então ele não acompanhou nada do João. Muitas vezes ele chegava chorando em casa, porque ele não estava acompanhando, e eu achei muito bonito isso, porque ele queria acompanhar, ele queria estar presente, ele queria participar, ele queria conhecer o autismo, ele queria conhecer o João. Quem é o João? Ele não conhecia o próprio filho. E aí quando ele se desligou dessa empresa, né, no começo desse ano, aí então ele está podendo conviver com o filho dele, conhecer, né, participar. Ele leva o João para as terapias sozinho, fica com ele, participa. Então isso é uma coisa que é muito difícil hoje em dia, a gente vê pais fazendo isso. Mas é as mães sozinhas. A gente chega na terapia, a gente vê lá 30, 40 mães, um pai, 2 pais. Entendeu? Tina, como foi para você quando você conseguiu enxergar essa mudança de chave de Felipe? Como foi que você se sentiu como mulher, como mãe também? Eu me senti acolhida, né? Muito acolhida, amada, né? Porque é muito difícil, a nossa maternidade atípica é uma maternidade muito, muito sozinha, né? E a única rede de apoio que eu tenho é ele, né? E aí
quando ele realmente viu, né, que nessa necessidade, eu entrei no quadro de depressão, de ansiedade, e aí foi um dos motivos a mais que levou ele a sair da empresa para me ajudar. Nesse, não, eu tenho que fazer meu papel de pai, eu tenho que acompanhar meu filho, eu preciso disso, entendeu? Então, acho que é pros dois, né? Pros dois. Sim. Deixa eu fazer uma pergunta aqui só entre a gente, tá? Não vamos dizer a ninguém não, ninguém tá assistindo. A maternidade, essa descoberta, esse diagnóstico atrapalhou de alguma forma a relação de vocês? Em algum momento vocês tiveram alguma discussão, assim, teve vontade de falar alguma coisa? ou é tudo amor? Não, não é tudo amor, não. De vez em quando tem umas arengas. Como todo casal tem, né? Assim, o casamento em si é a junção de duas pessoas que têm pensamentos diferentes convivendo no mesmo ambiente, onde ambas, quando se amam, precisam de fato estar ali, um compreendendo o lado do outro, entendendo a alimentação do outro e evitando fazer aquilo que o outro não gosta para não chatear o outro, entendeu? Mas na hora de que estão os dois estressados, preocupados com a situação, essa situação, perguntando de uma forma bem direta, algum de vocês já teve vontade de eu, né? essa relação, de dizer, ai, não tá sendo coisa demais pra mim? Assim não, a gente teve esse período antes de ter o João, né? Mas depois do João, não. Isso uniu mais vocês. Justamente, o diagnóstico do João, eu acho assim que foi, eu não sei nem dizer o quê, porque com 1 ano e meio de casado, ele pediu divórcio, né? Porque eu sou uma pessoa muito, assim, um pouco impulsiva. Mas aí a gente, né, se ajeitou e tudo. Quando o João veio, ele veio para nos unir, sabe? Hoje a gente tá melhor do que quando a gente não tinha o João, né, amor? Verdade. Olha só que lindo, porque muitas vezes a gente vê pais abandonando a mãe e a criança por ser paralisado pelo medo do desconhecido. E Felipe foi atrás da informação, conseguiu dar uma volta por cima, né, reverter isso. E hoje o medo que vocês tinham dessa criança trazer, atrapalhar a vida de vocês, pelo contrário, né? Foi um propósito maior. Sim, foi um propósito maior. De vocês. E hoje ele me ajuda, a gente revela uma coisa muito importante. Que a gente no Leblu, a gente tem um grupo de mães e a gente vê muitas mães reclamando: quando meu marido chega, parece que chegou foi outra criança. Eu cuido dos meninos, tenho que cuidar do marido. E Felipe não, a gente reveza. Enquanto ele dá banho, eu estou preparando a roupa do João. Eu faço a janta, ele lava a louça. Entendeu? Quando a gente se divide nas tarefas, não fica pesado para ninguém. Entendeu? Sim. E é muito ele ter essa sensibilidade, ele como homem. Porque às vezes o homem, né, não assim, não falam mal dos homens, né, mas já falando, né, eles acham que é como se fosse um papel, uma obrigação da mulher cuidar da casa. E não, se nós dois temos que cuidar da casa e do João, entendeu? Tina, e como é que você vê o treinamento que você está fazendo no Instituto Leblu? Como é que está sendo para vocês? Como é que você vê isso impactando na sua vida? Bom, o que eu vejo assim, o mais importante para mim é o conhecimento, né? A questão da acolhida e eu poder ajudar outras mães, né? Quando eu recebi o diagnóstico do João, pouco tempo depois eu fiz a página dele, né? Que é @MundoDeJoãoBR. E ali a gente vai compartilhando toda a rotina dele. E aí eu recebo muitas caixinhas no meu direct. Tina, meu filho é desse jeito. Às vezes eu boto assim uns stories eu falando sobre a nossa vivência, sobre nossas dificuldades que nós passamos. Aí eu recebo muitas caixinhas, muitas mensagens. Tina, eu passo por isso. Olha, você me representa. Tina, olha, eu sinto isso aí, tá entendendo? Então é muito importante a gente saber, né, que a gente tá ajudando outras mães, entendeu? Sim. É isso, na realidade, abrindo esse parêntese aí da própria Tina, a nossa ingressada no próprio Instituto trouxe crescimento pra gente. E assim, se a gente hoje, a gente está como voluntários, se a gente tiver a oportunidade de agregar na vida da família, na família de alguém, né? Na vida de algum pai, na vida de alguma mãe, para que eles não tenham o mesmo baque
da falta de informação que a gente teve no início, a gente já ganha o dia. Tá, e qual o recadinho que você poderia deixar de orientação para os pais com a sua experiência própria? Primeiro, buscar informação. E assim, a informação é a chave de tudo. E segundo, que a rotina atípica, que assim, a maioria dos pais tem a rotina de trabalho externa, chega em casa, muitas das vezes se limita a muita coisa. Tente, pelo menos um dia de folga, observar como é que funciona a rotina atípica de casa, porque eu hoje tenho a oportunidade de trabalhar em home office. Eu sei que a rotina do dia a dia atípica é tão cansativa quanto a rotina de trabalho de uma pessoa CLT. Então assim, se você observar a rotina da sua esposa, do seu filho, você vai entender mais ela, vai demandar menos ela e os dois vão se entender melhor e consecutivamente a vida a dois de casal vai ser muito mais prazerosa. Que lindo! E você, Tina, qual? E você, Tina, qual é a mensagem que você pode deixar para outras mães que estejam passando por esse momento, né? Às vezes de dificuldade ao receber esse diagnóstico? Olha, eu costumo dizer que o autismo, ele é como uma pessoa que, quando você recebe o diagnóstico, né? O conhecimento é tudo. É como você não saber nadar, você não sabe nadar. Aí você vai fazer um curso, uma aula de natação. Quanto mais você vai aprendendo a nadar, você vai o quê? Né? Se aprofundando, aprendendo, você vai aprendendo a nadar e você vai mergulhando. Quando você vê, você perdeu totalmente o medo. Assim o autismo. Quanto mais você conhece, quanto mais você estuda, quanto mais você tenta entender, mais você vai aprendendo e vai perdendo o medo. Porque o conhecimento, ele liberta. Ele te liberta desse medo. Né? Então, não ter medo, receber o diagnóstico, quer chorar, chore, quer passar pelo momento do luto, chore, passe por esse momento, mas depois respire e bora pra cima. Então, é possível vivenciar essa maternidade feliz, né? É, sim. Tem os seus desafios? Tem. Nós não vamos aqui romantizar o autismo, mas dá pra ser feliz, entendeu? Um ajudando o outro, tendo rede de apoio, a família acolhendo, os amigos acolhendo, dá tudo certo. Então, que bom, muito obrigada a vocês pela participação e tchau, tchau. Até o próximo.